Olá, eu sou Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D. Sejam bem-vindos ao vídeo de caso clínico enzimas. Vamos ler o caso clínico para entender o que ele está pedindo. Neste caso clínico, um caso clínico hipotético, apresenta a seguinte informação. Um homem de 42 anos, embriagado, é conduzido à sala de emergência por paramédicos, depois que sua companheira chamou o 190 informando que ele estava tendo um ataque epilético. No decorrer da primeira hora, o paciente foi ficando progressivamente mais sonolento. Enquanto o pessoal da sala de emergência iniciava a lavagem gástrica por tratar de presumível ingestão de droga, você procura ouvir a história clínica da companheira do homem. Ela informa que o encontrou entre várias garrafas vazias de anticongelantes. Ao ouvir isso, você imediatamente determina a injeção intravenosa de uma solução de etanol a 10% no homem. Como as enzimas promovem o metabolismo das substâncias químicas? Qual o significado da inibição competitiva e como isso se relaciona com a terapia para envenenamento por etilenoglicol? Turma, após a gente compreender e ler o caso clínico, é importante que a gente extraia o essencial deste caso. O essencial do caso foi um homem de 42 anos, embriagado, que passou por um ataque epilético e apresentou progressivamente mais sonolento na primeira hora, e também tomou várias garrafas de anticongelante. Isto é o essencial para a gente extrair as informações principais e conseguir compreender o caso clínico. Então vamos falar um pouquinho a respeito de epilepsia. A epilepsia ela pode ser definida como uma alteração temporária e reversível do funcionamento do cérebro. Essas alterações temporárias e reversíveis, elas não podem ter sido causadas por febre, drogas ou qualquer outro distúrbio metabólico. O que acontece? Essas alterações temporárias, elas são caracterizadas como sinais incorretos que o cérebro envia, ou seja, vai ter uma perturbação dos potenciais de ação e das vias neurais encefálicas. Se esses sinais incorretos eles ficarem localizados numa região restrita do cérebro, isso vai indicar que ele está passando por um quadro restrito ou parcial de epilepsia. Em outros casos, pode ocorrer que esses distúrbios do funcionamento dos neurônios atinjam vários lobos cerebrais. Nesse sentido, ele vai passar por uma epilepsia do tipo generalizada, uma vez que esses sinais incorretos estão atuando em vários lobos encefálicos. Quais são os principais sintomas de uma epilepsia? Pode ser uma crise de ausência. Na crise de ausência, a pessoa ela esquece simplesmente quem ela é, o que ela está fazendo, por que ela está naquele determinado local. Pode ocorrer também distorção da percepção, movimentos descontrolados, medo repentino, desconforto estomacal e, o que é mais conhecido, a crise tônico-clônica. A crise tônico-clônica são aqueles movimentos incontrolados que o paciente apresenta. Em muitos casos, são confundidos como convulsão, mas convulsão é um tipo de patologia e epilepsia é um outro tipo de patologia. São casos distintos. Quais são as principais causas e tratamentos para a epilepsia? As principais causas são causas desconhecidas, a gente não consegue determinar com precisão o que motivou o quadro epilético, traumas e pancadas normalmente na região do crânio, lesões durante o processo de parto, uso abusivo de álcool ou drogas e também
outras doenças neurológicas podem desencadear a epilepsia. Qual que é o tratamento? Com drogas antipiléticas, o Gardenal é uma droga amplamente conhecida e, para a maioria dos pacientes, ele consegue levar uma vida normal. Perceba, para a maioria dos pacientes, há casos mais graves onde precisa de um acompanhamento médico muito mais rígido. Vamos relembrar o que nós falamos a respeito de enzimas. Quais são as principais características das enzimas que nós estudamos na videoaula passada? É a classe mais numerosa das proteínas, ou seja, toda enzima é uma proteína. Qual é a função das enzimas? Aumentar a velocidade das reações bioquímicas. As enzimas também elas são específicas e, por fim, elas são produzidas nos ribossomos. Assim, as enzimas elas atuam como catalisadores biológicos. Os catalisadores são produtos cuja função é aumentar a velocidade das reações bioquímicas. Vamos relembrar como é a ação enzimática. Na figura eu desenhei para vocês, na parte superior, uma enzima e na parte inferior, um substrato. A enzima ela apresenta sítios catalíticos específicos. Esses sítios catalíticos eles vão ligar no substrato correspondente da ação enzimática. Uma vez que ocorre a ligação da enzima no substrato, ocorrerá reações bioquímicas cuja função é acelerar a produção de novos substratos. Assim, na figura inferior, a gente vê que após a ligação da enzima no seu substrato, ocorre a transformação desse substrato em novos subprodutos. Isto foi o resumo da ação enzimática. Contudo, há produtos que podem inibir a ação da enzima. Como que a gente define inibição? É a capacidade que um produto apresenta em diminuir ou parar a atividade enzimática. E a inibição ela pode ser classificada de 4 maneiras principais. Inibição irreversível é aquela quando o inibidor liga fortemente à enzima. A ligação é tão forte que essa enzima, durante o seu período de vida, ela está totalmente inativada. Ela nunca mais vai conseguir exercer a sua ação catalítica. Mas também há a inibição do tipo reversível. Isso ocorre quando há um equilíbrio entre o inibidor e a enzima. Nesse sentido, esta inibição reversível pode, em um determinado momento, ser revertida, ou seja, aquele ligante ele pode sair da enzima e esta enzima pode voltar a atuar. Temos também a inibição do tipo competitiva. Neste caso, ocorre uma competição do inibidor com a enzima. Nessa competição, um inibidor específico ele se liga num substrato que tem o mesmo sítio catalítico para a ligação da enzima. Como tem um inibidor ligado, a enzima não consegue ligar ao substrato e, por esse motivo, ela não exerce a sua função. E tem também a inibição do tipo não competitiva. Isso ocorre quando o inibidor e o substrato podem ligar simultaneamente em uma enzima. A simples ligação do inibidor destrói a capacidade catalítica da enzima. No caso clínico em questão, ocorreu uma inibição enzimática competitiva. Vamos entender o que acontece com o anticongelante. O anticongelante representado pelo etilenoglicol, ele vai ser transformado em ácido oxálico por meio da enzima desidrogenase alcoólica. Então veja bem, de outra maneira, a desidrogenase alcoólica é a enzima que converte o etilenoglicol em ácido oxálico. Este ácido oxálico ele é extremamente lesivo para os
rins. Ele causa grandes lesões renais. Qual foi o procedimento médico do nosso caso clínico? A administração de álcool. Perceba, o álcool ele vai ser um inibidor competitivo. O álcool ele vai ser degradado pela desidrogenase alcoólica. Desta maneira, o etileno glicol que estava sendo convertido em ácido oxálico, ele não vai ser mais convertido. Isso porque a ação do álcool inibiu a ação da desidrogenase alcoólica. Se eu não tenho mais a ação dessa enzima, eu não tenho a produção do ácido oxálico, e isso vai eliminar o risco de graves lesões renais. Por esse motivo, os médicos sugeriram a administração do álcool no paciente. Essa foi a resolução do caso clínico de enzimas. Eu espero que vocês tenham compreendido e que este caso clínico tenha elucidado ainda mais a questão do funcionamento enzimático. Muito obrigado por assistir o meu vídeo e até o próximo!